E a ansiedade para a estreia do Fluminense na temporada 2023 que não me deixa dormir. Tô gravando esse vídeo aqui, ó, às 2h40, já desta sexta-feira. Eu vou lançar esse vídeo aqui a partir das 10 da manhã, aproximadamente. Então, a partir daí você vai estar assistindo. Porque eu consegui apurar algumas coisas novas, algumas atualizações importantes sobre o caso Luan Brito, né? O Luan Brito que muito provavelmente vai jogar no Porto nos próximos 18 meses, mas isso ainda não está confirmado. E não está confirmado por quê? Porque o Fluminense não aceitou a proposta do Porto de 3 milhões de euros. O Fluminense fez uma contraproposta e está aguardando uma resposta. E é sobre isso que eu vou falar para vocês aqui nesse vídeo, tá? Queria só me apresentar para quem está chegando agora. Muito prazer, meu nome é André Luiz, que é o canal Sentimento Tricolor. Você, torcedor do Flu ou torcedor de outro clube, você é muito bem-vindo. Peço com muito carinho para você deixar aquele joinha, deixar o like, é de graça, não custa nada, é um clique. Se inscrever no canal também é muito importante para mim. A gente está com essa meta aí de bater 100 mil inscritos aqui ainda esse ano de 2023. Então me ajude se inscrevendo no canal se você puder. E aqui no primeiro link da descrição deixo um presente para você, que é o aplicativo OneFootball, tá? Eu tô com ele aberto aqui na tela agora. E nesse aplicativo você encontra absolutamente tudo sobre o mundo do futebol. Vou dar alguns exemplos para vocês. Aqui tá a parte das notícias, ó. Mercado da bola. Você tem tudo sobre as contratações de todos os clubes no mundo, mas principalmente agora no Brasil. O mercado da bola tá muito quente aqui no futebol brasileiro. CBF abre contagem. Faltam 100 dias pro Brasileirão 2023 começar. Tá aqui também. Tem notícia do Suárez e muito mais. Você quer saber quais os jogos terão nessa sexta-feira? Você vem aqui na parte dos jogos, tem todos os jogos da Copinha. Tem jogo do Fluminense, o Fluminense joga hoje pela Copinha também. Tem campeonato espanhol, a La Liga, vão ter 2 jogos. Celta de Vigo vai jogar, o Valência também. Tem jogo da Copa da Inglaterra, o Manchester United vai jogar contra o Everton e muito mais, pessoal. Então você que quiser ficar por dentro sobre tudo do mundo do futebol, baixe o OneFootball aqui no primeiro link da descrição. É 100% de graça, beleza? Vamos lá, vamos à notícia do Luan Brito, galera. O que aconteceu? A notícia foi amplamente divulgada, muito debatida, foi o assunto do dia nas redes sociais, na torcida do Fluminense. Dividiu bastante as opiniões. Uns acham um absurdo, acham o valor de 3 milhões de euros muito baixo. Outros acham que o valor é justo, porque o jogador não tem destaque no sub-20, nunca jogou no profissional, nunca foi convocado para a seleção brasileira. E é o que eu debati bastante na live que nós fizemos aqui ontem à noite e no grupo da Tropa do Sentimento também. Eu acho que toda e qualquer opinião, ela tem que ser dada de forma embasada, né? E não no achismo. Ah, eu acho. Tá bom, você acha por quê? Você tirou isso da onde? Vamos nos embasar, vamos ter embasamento para a gente poder dar a nossa opinião? É isso que eu vou tentar fazer aqui nesse vídeo para vocês, tá? Primeira coisa, o Luan Brito, ele não está sendo vendido para o Porto, tá? Caso a negociação aconteça, e para ela acontecer é o seguinte, o Porto ele fez uma proposta de empréstimo sem custo, ou seja, o Fluminense vai emprestar o Luan Brito ao Porto por 18 meses, 1 ano e meio, tá? Ao final desse 1 ano e meio, o Porto pagaria, caso quisesse comprar o Luan Brito, a quantia de 3 milhões de euros ao Fluminense. O Fluminense não aceitou e fez uma contraproposta no valor de 4 milhões e meio de euros, entre fixo e bônus, tá? Até o momento que eu gravo esse vídeo, agora, 2h44 da manhã, o Porto ainda não havia dado a resposta. Pelo que eu pude apurar, o Fluminense não vai aceitar nada menos do que 4 milhões de euros, tá? Os 3 milhões de euros é fato. Se o Porto bater o pé e falar que essa proposta é a única, o negócio não será concretizado. Pode ser que não seja nem 3 nem 4,5, seja algo ali, um meio termo. E aí pode ser que o Fluminense aceite. Fato é que os 3 milhões e meio o Fluminense não vai aceitar. Então, primeira coisa, Porto aceitou a contraproposta do Fluminense. O Fluminense não vai estar vendendo o Luan Brito, ele vai estar emprestando sem custo. André, por que sem custo? Eu também me perguntei muito isso. Porque quando a gente pega jogadores de outros clubes, a gente paga pelo empréstimo. E aí, quando a gente empresta, a gente tem que prestar de graça. Conversei com alguns empresários do mundo do futebol, algumas pessoas que trabalham no meio, e não tá nem ligado ao Fluminense, tem nada a ver com o Fluminense, tá? E todas elas, sem exceção, me falaram que
é praticamente algo que não acontece. Eu ia falar impossível, né? Possível é muito forte. Mas em 99% de 100 casos, os clubes não pagam pelo empréstimo quando pegam um jogador da base. Quando pega um jogador que nunca jogou no profissional, que não tem passagem pela seleção. Não é modus operandi pagar pelo empréstimo um jogador de base. Outro detalhe importante eu consegui apurar também é que o Porto, caso leve o Luan Brito, vai levar o Luan Brito para a sua equipe B, ou seja, para o Sub-23 do Porto. Ele não está indo para a equipe profissional do Porto. Ele está indo para o Sub-23, que lá na Europa tem a sua devida importância, né? Todo clube lá na Europa, quando você ouvir assim, ó, Real Madrid B, Barcelona B, Porto B, são os times Sub-23 das equipes europeias. Então é impressionante como a Europa dá importância a isso e aqui no Brasil a CBF simplesmente acaba com todas as competições da categoria Sub-23, deixando aí dezenas de jogadores desempregados, tá? O caso do Luan Brito, galera, é só o primeiro de vários jogadores que o Fluminense vai ter que emprestar, porque o Diniz não vai contar com esses atletas na equipe profissional, eles não têm mais idade para jogar no Sub-20, e aí vai fazer o quê? O Fluminense vai ter que emprestar, vai ter que ceder, vai ter que liberar, não tem jeito. Foi isso que a CBF arrumou, acabando com a competição Sub-23. Vai deixar dezenas de jogadores pelo Brasil, não só do Fluminense, não. De todas as equipes simplesmente desempregadas, tá? Eu fiz aqui algumas anotações para não esquecer nenhum detalhe para vocês, tá? Então eu já falei, se o Luan Brito se for, porque o Fluminense aguarda uma contraproposta, a resposta da sua contraproposta, que foi de 4,5 milhões de euros. Ah, detalhe, esses 4,5 milhões de euros, depois dos 18 meses, caso o Porto queira comprar, será por 80% dos direitos econômicos do Luan Brito, o Fluminense ficará automaticamente com 20%, tá? Então são 4,5 milhões de euros, entre fixo e bônus, por 80%, e o Fluminense ficaria com 20%. Mas, galera, que fique claro, nesse primeiro momento, o Fluminense não está vendendo o Luan Brito. Ele está indo emprestado e vai passar uma temporada lá de 1 ano e meio em Portugal, tá? Um outro detalhe importante, o Fluminense só aceitou negociar, conversar com o Porto, porque o Fluminense colocou como condição estender o contrato do Luan Brito. Então tá anotado aqui, ó, o contrato dele ia até o final de 2025, é isso? Não, ia até o final de 2024. E aí, caso a negociação seja concretizada, seria acrescido mais 1 ano. Então ele ficaria no Fluminense até o final de 2025, tá? Então o que acontece? Ele foi pro Porto, vai passar lá 2023 todo, metade de 2024. Não performou. O Porto não quer comprar o Luan Brito. Não quer. Ele volta. Ele vai voltar e vai ter mais 1 ano e meio para poder ficar no Fluminense. Ou seja, o jogador não voltaria podendo assinar um pré-contrato com outro clube. Entende? Então o Fluminense colocou isso como condição, tá? Mas foi muito falado sobre a situação de é barato, não é barato, tá sendo dado, o valor tá ótimo. E eu comecei nas redes sociais para tentar buscar alguma coisa que eu pudesse ter como referência. E aí, na noite de ontem, própria quinta-feira, depois que eu terminei a live, saiu uma notícia no GE do Botafogo, que o Botafogo tá contratando esse jogador aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui, subir a tela. O jogador chama-se Carlos Alberto, tá? Ele é um atacante do América Mineiro e tá chegando para jogar na equipe principal do Botafogo, apesar dele ter 20 anos de idade, tá? Vamos fazer uma comparação então com o Luan Brito? Vamos lá. O jogador vem inicialmente para o time principal do Botafogo. Justamente a situação de Gabriel Barros passaria. Ou seja, o Botafogo ia contratar um jogador, não deu certo, e aí foi nele. O atleta chega por empréstimo sem custos ao clube até dezembro. Há uma opção de compra fixada em 1 milhão de euros. 5 milhões e 600 mil reais na cotação atual. Ao final do vínculo, né? Ou seja, ele vai chegar emprestado ao Botafogo, de graça, sem custo, e ao final do ano, se o Botafogo quiser comprar, pagaria aí 1 milhão de euros, tá? A notícia foi dada primeiramente pelo canal do TF e confirmada pelo GE. Falei assim, cara, é muito parecido, né? Então vamos fazer uma comparação? Vamos lá, o jogador do América Mineiro tem 20 anos. O Luan Brito tem 20 anos. O jogador do América Mineiro subiu profissional.
O Luan Brito não tem nenhum jogo no profissional. Esse atleta, ele já fez 2 gols jogando pelo profissional do América Mineiro. O Luan Brito, como nunca jogou no profissional, não tem gols, tá? Esse atleta já foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. O Luan Brito não tem nenhuma convocação para a Seleção Brasileira. Esse atleta do América Mineiro, ele já jogou pela Libertadores. Lembrando que o América em 2022 atuou pela Libertadores, né? E é Carlos Alberto, não é isso? E o Carlos Alberto atuou pela Libertadores. Ou seja, tudo isso, pessoal, valoriza, agrega no valor de mercado do atleta. Infelizmente, o Luan Brito, por não ter jogado no profissional, ele não tem participações na Libertadores. O América Mineiro fixou o passe desse atleta em 1 milhão de euros. Enquanto o Luan Brito, a proposta do Porto era de 3 milhões de euros e o Fluminense fez uma contraproposta de 4 milhões e meio. Acredito que vai fechar alguma coisa aí no meio termo, tá? 3 milhões e 750, 4 milhões, alguma coisa nesse sentido, tá? E aí eu faço uma pergunta para vocês. Essa venda realmente ela é ruim? Tô te fazendo uma pergunta. Fique à vontade para deixar a resposta aqui nos comentários. Eu sempre gosto de dar as minhas opiniões embasado em alguma coisa e não simplesmente no achismo. O Carlos Alberto é um grande exemplo. Aí eu sei que você vai falar assim, pô, André, é América Mineiro. Ok, é América Mineiro. Mas a gente está falando de um jogador da mesma posição que eu cheguei a citar o Jair na live ontem à noite aqui. Que o Atlético Mineiro supostamente teria pedido ao Vasco 4 milhões de dólares para o Vasco poder contratar o Jair. E eu citei, cara, o Jair é campeão brasileiro da Copa do Brasil e da Supercopa. Então, um jogador com super profissional, equipe principal, campeão, titular dessas competições, né? Ele foi titular e campeão dessas competições. Aí o pessoal, não, André, mas ele é volante, não tem nada a ver, atacante é mais valorizado. Falei, ok, deixa eu tentar buscar exemplos de atacantes que já tenham sido vendidos uma data próxima por esse valor. Vamos ver aí se o Luan Brito está sendo por barato, se está saindo caro. E eu achei esse exemplo do América Mineiro aí. 1 milhão de euros passe fixado. O mesmo empréstimo gratuito, ou seja, o América está perdendo o jogador por 1 ano e não vai ganhar 1 centavo por isso. Se no final do ano o Botafogo quiser comprar, 1 milhão de euros. O Fluminense está pedindo 4 milhões e meio de euros pelo Luan Brito. Aí aqui eu deixo uma pergunta. É barato? Tá saindo de graça? Tá sendo doado? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Para mim é muito importante saber o que você pensa, tá? Além disso, não é atacante. Mas eu achei aqui uma matéria também no GE, do dia 5/1 também, ou seja, de ontem, né? Que o nosso arquirrival aí, o Flamengo, ele tá fazendo um pacotão aí. Tá vendendo, parece que 3 atletas, tá? O zagueiro Tuller, tá vendendo o zagueiro Tuller pro Japão, 50% dos direitos econômicos, por 1 milhão de dólares. Tá? Jogador novo, jovem. Deixa eu ver se tem a idade dele aqui. Acho que ele tem 23 anos. O Tuller tem 23 anos. Flamengo, um clube rico, receita de 1 bilhão. Tá vendendo um zagueiro por 50% dele por 1 milhão de dólares, tá? Além dele, aqui nessa mesma matéria aqui, um outro jogador que o Flamengo tá vendendo é o Otávio. Sinceramente, eu não conheço o Otávio, tá? E o Flamengo tá negociando ele, tá emprestando ele pro Famalicão de Portugal, empréstimo de 1 ano, e a opção de compra desse atleta é de 500 mil euros, por 70% dos direitos econômicos, tá? Além disso, o Flamengo também está negociando, conversando, para vender o goleiro Hugo Souza, né? Aquele que fechou o gol naquele Fla-Flu que nós perdemos e tal, por 1,5 milhão de euros. Ou seja, você soma 3 atletas do Flamengo, 2 zagueiros e um goleiro, somado dá 3 milhões de euros. Justamente o valor que o Porto ofereceu pelo Luan Brito e o Fluminense negou. O Fluminense fez uma contraproposta de 4,5 milhões. Vamos aguardar para ver se o Porto vai aceitar. Repito, eu acredito numa negociação de boteco, quando você oferece uma coisa e o outro pede outra, o meio termo normalmente chega-se num acordo, né? Então acredito que deva ficar aí em 3 milhões, 750, 4 milhões, mas é só achismo da minha parte. Vamos aguardar a resposta do Porto, tá bom? Então assim, galera, trouxe a informação, trouxe a atualização. Pelo menos eu não tinha ouvido ninguém falar ainda sobre essa situação do Porto B, sobre essa contraproposta. Falou da contraproposta do Fluminense, acho que tinha saído na matéria do GE, né?
Mas o fato dele jogar no Porto B, eu não tinha essa informação, e muito menos também, pelo menos eu não tinha visto, dos 80%, que o Fluminense ainda ficaria com 20% do Luan Brito. Mas é importante destacar que quando sair a notícia que o Luan Brito está indo para o Porto, nesse momento o Fluminense não terá perdido o jogador, não terá vendido o jogador. Ele estará indo emprestado, 1 ano e meio lá. Ao término desse 1 ano e meio, o Porto compra ou não. Se comprar, vai comprar pelo valor acordado, que vai chegar a essa conclusão aí, entre 3 milhões e 4 milhões e meio. Vamos ver o que vai sair. Se o Porto não comprar, ele regressa ao Fluminense e terá mais 1 ano e meio para poder seguir no clube, aí, ou para ajudar a gente na equipe principal, ou para ser vendido, ou para ser emprestado, enfim. Foi essa situação que os clubes brasileiros chegaram com jogadores acima da idade, acima dos 20 anos, que não vão ser utilizados pela equipe principal. É importante deixar claro que o Diniz, ele poderia ter optado pelo Luan Brito fazer a pré-temporada com a equipe principal, tá? E ele resolveu ceder ele pro sub-20 para ele poder jogar a copinha lá. Repito, o Luan Brito, ele poderia, se o Diniz quisesse, estar fazendo a pré-temporada. O Diniz pegou lá o Iago, o filho do Chuchu, né, do Iranildo, pegou o Marcos Pedro, entre outros atletas que estavam no sub-23. O Luan Brito, o Diniz fez a opção por não trazê-lo para a equipe principal. Ou seja, não conta com ele, não conta com o atleta na temporada 2023 entre o time profissional. Ou o Fluminense emprestava para um clube de fora, ou o Fluminense emprestava para um clube do Brasil, assim como fez com o John Kennedy, que vai disputar o Campeonato Paulista lá pela Ferroviária, tá? Então, assim, esse vídeo são todas as informações que eu sei do caso do Luan Brito. Te trouxe informação, te trouxe opinião. Agora eu quero muito saber os teus comentários. Fica à vontade para escrever o que você quiser aqui. Para mim é muito importante, eu ia falar te ouvir. Não te ouvir, mas ler o que você pensa. Fique à vontade, tá bom? Muito obrigado você que chegou até aqui. Se não tiver baixado o OneFootball, baixe agora, que eu tenho certeza que você vai gostar. É 100% de graça, não tem pegadinha, não tem nada. O aplicativo é seu para sempre, sem nenhum tipo de custo, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Forte abraço. Saudações tricolores.